an answer for you? Yes, but you're not going to like it. It doesn't matter, we must know it. All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is... Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 12 de julho de 2021, e este vídeo aqui, na realidade, ele faz parte da live sobre metacontinuidade, mas ele é suficientemente independente para ser apresentado em separado. Portanto, vamos lá. Via de regra, é muito comum muitas pessoas a tomarem contato com filósofos ou com a própria ideia de filosofia acharem que a função dela é responder perguntas. Eu passei por essa experiência mais de uma vez na minha vida, quando alguma pessoa sabia que eu era um filósofo, né, que estava estudando, aí elas vinham com aquelas perguntas, tá, então o que é? Deus existe? Existe isso? É como se eu tivesse as respostas prontas, né? E uma coisa que eu sempre disse é que, na realidade, a filosofia não é exatamente, embora possa parecer, uma disciplina voltada a responder coisas. Eu diria, aliás, digo que o objetivo real da filosofia é te ensinar a perguntar. Por quê? Suponhamos que surja um ser super inteligente no sentido de ter todo o conhecimento do universo, mas esse ser é extremamente metódico, rigoroso. Ele exige descrições extremamente claras e precisas, como por exemplo um computador super inteligente, mas você tem que dar uma instrução muito clara. E vamos supor que esse computador fosse sim capaz de responder todas as perguntas possíveis, inclusive as mais ousadas, mais visionárias. O que eu digo é que a maioria esmagadora das pessoas não iria conseguir fazer nenhuma pergunta respondível, porque, infelizmente, a maioria não tem a capacidade e o treinamento, o discernimento necessário para definir bem as perguntas, e que nós vivemos num mundo de perguntas vagas, cheia de pressupostos, que só são inteligíveis graças ao contexto que a gente convive, e que mesmo assim dificilmente são bem respondidas porque são confusas, são polissêmicas, têm uma série de variações, são mal colocadas, então às vezes permitem qualquer tipo de resposta e nenhuma delas faz sentido, e infelizmente nós vivemos nos arrastando num infindável caos de conteúdo informativo. Eu, inclusive, costumo frisar com muita frequência que a maioria de nós sequer discute coisas, discute fatos, discute acontecimentos ou qualquer tipo de realidade. Nós estamos quase que o tempo todo discutindo definições sem se dar conta que nós estamos fazendo isso. Então, duas pessoas ou mais estão discutindo um tema atual qualquer, alguma coisa pragmática, uma política, uma economia ou até uma situação pessoal, e elas estão sempre se perdendo na discussão porque elas estão usando terminologias, estão usando conceitos dos quais elas não compreendem exatamente o que são, e as outras pessoas entendem de formas diferentes. Então, o que nós temos, via de regra, que 90% das discussões, as pessoas estão discutindo definições sem saber que estão discutindo definições, pensando que estão discutindo algo para além dessas definições. Não é de se impressionar que o mundo seja tão confuso. Grande parte da filosofia, especialmente a partir do século XX, que ela passou a assumir isso de uma forma mais direta, é exatamente esclarecer a discussão, é tentar definir muito bem a terminologia. É para que nós saibamos, pelo menos, o que significa aquilo que nós estamos dizendo, para que, uma vez isso entendido, a gente verificar se a gente realmente tem a possibilidade de dar aquela resposta, e se tem essa possibilidade, a gente se lançar nesse empreendimento. Então, o mais importante é fazer a pergunta correta. E por quê? Porque uma pergunta mal feita não tem como ser respondida. É impossível dar uma boa resposta para uma má pergunta. E por outro lado, as perguntas bem feitas, elas vão automaticamente direcionando o horizonte de investigação, de modo que quanto mais bem colocada, mais bem feita ela for, ela praticamente vai direcionando de tal forma que às vezes a resposta está praticamente embutida na pergunta.
Quando você atinge uma pergunta de alto nível, quando você desenvolve um questionamento extremamente profundo e esclarecido, de uma certa forma você define o problema tão bem que você já aponta na direção certa. Você só tem que dar mais alguns passos para obter a resposta. E, portanto, todas aquelas questões que parecem além do conhecimento humano pecam também porque sempre foram submetidas a perguntas mal feitas. Então, sim, o nosso objetivo dos filósofos é fazer as perguntas mais claras possíveis. Um exemplo que eu acho mais drástico, que tem a ver com a live a qual estou retirando esse vídeo, é essa pergunta terrível que as pessoas fazem frequentemente, se há vida após a morte. Essa é uma pergunta tão mal feita que qualquer resposta pode ser tida como verdadeira. Porque primeiro tem a polissemia, os múltiplos significados da palavra vida e de morte. Você poderia dar uma resposta até cínica. É claro que tem vida após a morte. Seu corpo deteriora lá, mas os vermes que estão comendo seu corpo são seres vivos. Então seu corpo vai ser aproveitado pela biosfera, então tem uma vida após a sua morte. É a resposta válida, de acordo com a qualidade da pergunta. Mas é isso que as pessoas querem saber? Não, elas não querem nem saber se tem vida. A questão não é nem vida. A questão é a existência, é a consciência delas, é a sua individualidade, o seu eu, se ele vai permanecer após um evento de deterioração que nós consideramos como morte. E depois tem outras questões relativas ao problema da morte, mas o que eu quero deixar claro é que fazer uma pergunta bem feita é um pressuposto inicial. Para você ficar no exemplo mais simples, por exemplo, as perguntas, discussões terríveis, quando as pessoas falam, existe Deus? Mas que diabo que você quer dizer com Deus? Tem pessoas que vão dizer, sim, que vão ter concepções tão diferentes de Deus que a resposta segura para uma não vai servir para outra. E, geralmente, claro, quando a gente fala atualmente no nosso contexto, nós temos uma ideia vagamente delineada de Deus de determinada tradição, com determinadas características, e mesmo assim são tão mal definidas que, a princípio, você poderia dar até respostas positivas sendo um ateu, dependendo do modo como essa pessoa entende a ideia de Deus. Naquele famoso livro do Douglas Adams, né, O Guia do Mochileiro das Galáxias, tem uma abordagem muito interessante com relação a perguntas essenciais mal colocadas. Ele diz que uma raça super avançada uma vez criou um hipercomputador chamado Pensador Profundo, em inglês é Deep Thought, pensamento profundo, que ele teria a função de esclarecer todas as grandes perguntas. Então eles construíram esse supercomputador e foram lá fazer pergunta. O que nós queremos saber é a verdade sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí, que pressupondo que se existiria Deus, se existiria vida após a morte, todos os segredos. E o computador, olha, eu vou computar isso aqui, mas a resposta vai demorar, sei lá, não sei quantos 1000 anos. Aí beleza. Aí o bicho passou milhares de anos lá, até que chegou no dia previsto, tinha até uma celebração, todo mundo esperando a resposta, e o Deep Thought acordou e viu assim, eu cheguei à resposta, e eu tenho certeza que a resposta está correta, mas eu estou avisando, vocês não vão gostar. You're really not going to like it. Tell us. The answer to the great question Yes. of life, the universe, and everything Yes. is Yes. 42. It was a tough assignment. 42? E todo mundo, como assim 42? O que significa isso? Olha, processei essa informação mais vezes, essa é a resposta correta, eu posso te garantir, 42. Mas essa resposta não significa nada. Então, por quê? Porque vocês não fizeram a pergunta certa. Essa pergunta foi muito mal feita. Vocês precisam fazer uma pergunta clara que essa resposta 42 vai ser satisfatória. Só que para isso vocês vão ter que criar um computador muito mais poderoso do que eu não sou nem capaz de imaginar a grandiosidade desse computador. E aí eles se envolveram nessa empreitada de construir esse computador incomensuravelmente mais poderoso para formular a pergunta da qual 42 era a resposta. Aí tem a trama do Mochileiro das Galáxias, vão descobrir que na realidade, no final das contas, o computador era o planeta em si, né? Toda a vida, todos os processos lá, na verdade, era o processo de computação, né? Infelizmente o filme não aproveita isso muito bem. O livro é fantástico, o livro é pequenininho, é super engraçado.
Eu tenho certeza que alguns aqui já leram, vale totalmente a pena ler. Depois ele tem uma série de outros livros, alguns são legais também, mas nenhum, nem de longe chega perto do primeiro. O primeiro é muito bom. Mas o que eu quero deixar muito claro é que, sim, se você faz uma pergunta bem feita, para você fazê-la bem feita, você tem que ter um entendimento do que está em jogo. Você tem que pelo menos direcionar na questão certa. Você tem que utilizar a terminologia certa. E se essa pergunta for realmente bem colocada, ela vai direcionar no sentido correto da resposta. A pergunta perfeita é aquela que, de uma certa forma, já responde a si mesma, não por ser uma coisa simples, não vai ser uma pergunta que você faça numa frase, claro, mas vai ser uma pergunta tão bem orientada que ela vai esclarecer tão bem o horizonte de investigação que, ao gerar esse foco bastante objetivo, você vai ter uma extrema facilidade de encontrar a resposta em poucos passos. As boas perguntas são aquelas que direcionam no caminho certo. E aí, é claro que sim, e aí a gente entra no outro estágio, que são as limitações da consciência humana, a questão se a realidade vai permitir mesmo essa resposta, mas pelo menos a pergunta foi bem feita. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 12 de julho de 2021. Obrigado por sua atenção. Don't tell me about the answer, 'cause then another one will come along soon. I don't believe you have the answer. I got ideas too, but if you got enough naivety and you got conviction, then the